Que a graça do Senhor Jesus seja na vida de todos aqueles que me acompanham neste momento. Há muitos relatos de pessoas que entre a vida e a morte viram além. Muitas subiram ao céu, outras desceram ao inferno. Na internet está cheio de relatos de pessoas que tiveram essas experiências e apenas 20% dessas pessoas que voltam destas chamadas EQMs relatam alguma coisa. As outras 80% não se lembram de nada. Para elas é como se elas estivessem dormindo, não foram ao céu nem ao inferno, não viram nada. E nessas EQMs, as coisas se desdobram de acordo com a crença, a fé ou a ideologia de cada um. Um espírita verá alguém que já morreu, um católico verá a Virgem Maria, e se for um crente, ele vai para o inferno, vai ver o diabo reinando, todo-poderoso, vai se comunicar com as almas dos que já morreram, e a experiência deste indivíduo vai enfatizar o contexto doutrinário onde ele está inserido. Se na igreja dele é pecado a mulher usar brincos, salto alto, cortar os cabelos, ou aos homens é proibido o uso da barba, bigode, tudo que é pregado na sua igreja será confirmado na sua visão, ou experiência quase morte. E ele vai voltar à tona com um grande testemunho. E ai daqueles que não crerem em tal testemunho. Isso é o que mais tem na internet, são os vídeos mais acessados, e essas visões, essas experiências quase morte contradizem a palavra de Deus. É bom ressaltar que existe a morte clínica e a morte biológica, que não são a mesma coisa. A morte clínica se dá quando o coração para. E quando isto ocorre, a pessoa tem uma parada cardíaca. Não quer dizer que ela morreu biologicamente. Existem técnicas de ressuscitação. Ela pode ser reanimada, tomar um choque e seu coração voltar a bater. Tanto é que existe transplante de coração. Uma pessoa pode ficar sem coração, mas há tecnologia para mantê-la viva. A morte biológica se dá quando o cérebro para de funcionar. E quando o cérebro para, a mente para. Sai o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos, ou seja, perece a sua consciência. Isso quer dizer que não é o fato de alguém ter uma morte cardíaca ou enfática que ela está morta. Através dos eletrodos, dos soros, das drogas, o sangue não parou de ir ao cérebro. E essas visões, ou alucinações, ou EQMs, se dão no campo mental, no cérebro. E isso é comprovado cientificamente. Cerca de 20% dos sobreviventes de parada cardíaca relatam alguma experiência de quase morte. Pesquisadores da Universidade de Michigan podem ter esclarecido por que isso acontece. Eles gravaram sinais cerebrais de camundongos logo depois de seus corações pararem. E descobriram que o nível de atividade mental 30 segundos após a morte é muito maior do que o normal. O resultado indica que existe um período de consciência entre a vida e a morte clínica. Nos seres humanos, essa hiperatividade cerebral é a provável causa das visões de túneis, luzes e de pessoas queridas relatadas por pacientes que viveram uma experiência. Dia 11 de maio de 2005, Marisa saiu para seu passeio de bicicleta no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Não andei 500 metros, tive uma dor alucinante deste lado. Marisa estava sofrendo um AVC, uma artéria se rompeu e sangrava em seu cérebro. Os médicos levaram 38 horas para localizar a hemorragia. Mas durante a madrugada, o coração de Marisa parou. 1, 2, 3 vezes. Foi quando, acredita ela, começou a viagem mais alucinante de sua vida. Eu, deitada, né, como se a cama estivesse aqui em cima, eu olhando para o chão. Aproxima-se uma moça com um copo de água e ela diz para mim, bebe. Eu bebi, vomitei a água e saí de um homem muito forte. O tamanho do braço dele era algo assim. E aquele colete que nem do gladiador, parado. Eu aí olhei para ele, falei, general, me perdoa. Ele não respondia. Isso chega um homem, ele falou, está na hora de ir embora. Eu falei, mas ele não me perdoou. Ele falou, você fez a sua parte. Faustão,
eu tive duas experiências de quase morte. E a segunda e mais importante foi no dia 11 de fevereiro de 1994, na BR-282, em Santa Catarina. Eu caí 50 metros de altura a 140 por hora. No momento do acidente, eu fui puxada por um túnel, fui tragada por um túnel que me deixou flutuando no asfalto. E eu vi todo o acidente acontecer, vi o socorro e tudo mais. Nisso eu vi duas entidades flutuando no local do acidente. Uma era uma mulher de uma aparência de uns 28 anos e um homem, a silhueta de um homem transparente do lado dela. Eles me passavam muita paz e estavam muito iluminados. Eu fui na direção deles, porque ela me apontou a mão e disse sem mexer a boca: tenha calma, isso estava na sua programação. Mas nesse momento eu lembrei do meu filho, de um filho que estava fazendo aniversário naquele dia, 12 anos, e ele estava sozinho na ilha, porque eu morava numa ilha, Faustão, isolada de todo mundo. Para chegar na minha casa tinha que ser de barco. E a única pessoa que sabia do meu endereço era minha mãe em São Paulo. Então nesse mesmo momento, o túnel me puxou de volta para o corpo. Aí eu senti as dores do acidente, mas foi o suficiente para eu dizer que meu filho estava sozinho na ilha e dar o telefone da minha mãe em São Paulo. Repeti o número do telefone e aquele túnel me tirou do corpo de novo. Me tirou do corpo, aí eu voltei para aquela luz e fui na direção daquela dupla que estava me esperando. Deixei as coisas por conta do resgate e naquele momento eu senti paz absoluta. Que coisa impressionante o testemunho dessa mulher. Que coisa fantástica. Já já eu estou falando em línguas com o testemunho dessa mulher. Mas você observou que essas pessoas que tiveram esse tipo de experiência não foram nem ao céu e nem ao inferno? E os seres que apareceram a elas não falaram nada acerca de Jesus ou da salvação? Mas elas se viram fora do corpo. E aí, atribuir a quem isso aí? Ao Espírito da verdade ou ao Espírito da mentira? Se a crença no céu ou no inferno fizesse parte do cotidiano dessas pessoas, elas iriam para o céu ou para o inferno. Como não fazia, elas não foram. Many are falling into hell right now. I was also falling into hell 15 years ago when I had a heart attack. Veja, o Senhor teve uma parada cardíaca, que não é morte biológica, e viu pessoas caindo no inferno, que é pregado pela teologia tradicional. Se eu crer nisso, eu faço de Jesus um mentiroso. Por quê? Mateus 13:37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança a alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ceifa é o fim do mundo. Será na consumação do mundo que os que causam escândalos, cometem iniquidade, serão lançados nas fornalhas de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus usa o verbo no futuro para dizer que haverá. Se haverá, é porque não havia e não há neste exato momento ninguém rangendo os dentes em lugar nenhum. Ou eu acredito em Jesus, ou eu acredito nesse testemunho. Interessante, se na igreja dele fosse proibido o uso de barba, ele iria ver barbudo caindo no inferno e não usaria barba. Santa Faustina nasceu na Polônia em 25 de agosto de 1905 e faleceu em 5 de outubro de 1938. Ela teve várias visões de Jesus e escrevia no seu diário tudo o que via e o que ele lhe dizia. Entre elas, a visão do paraíso, do purgatório e do inferno. Temos aí visões que ocorreram dentro do catolicismo, que é da onde se popularizou a nível mundial a crença no inferno, como é pregado hoje. Só que as visões entre os católicos vão favorecer o contexto da fé católica. O indivíduo vai ver a Virgem Maria, vai para o purgatório e assim por diante. A Baby Consuelo foi arrebatada ao céu, ela afirma ter entrado no corpo de Deus pela barriga, e o Jesus que se apresentou a ela era um garotão maravilhoso. Diferente do Jesus das outras visões,
não advertiu nada acerca das vestes de santidade, tanto é que ela anda toda na moda, toda enfeitada, e essas visões, essas revelações se contradizem, elas se adequam ao contexto de cada um. Se for numa igreja moderna, não será nada exigido. Se for numa igreja tradicional, a pessoa virá com uma mensagem ameaçadora, e se você crê em um testemunho, será obrigado a descrer de outro, porque eles se contradizem. E temos nas Escrituras exemplos de homens que tiveram visões e revelações, mas há uma grande coerência entre elas. Elas não se contradizem, mas se complementam. E é impossível estudar as visões do Apocalipse sem as visões de Daniel. E qual o objetivo de Deus em mostrar um bicho de 7 cabeças, com cor específica, cheio de detalhes? É porque ele é um ser didático, quer que nós paremos, pensemos, meditemos no assunto. E o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Tudo o que vai acontecer está contido nele. E é bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as profecias que nele contém. Isto aqui sim é a revelação para toda a humanidade. Sem dúvidas, Deus pode, através do seu Espírito, arrebatar os sentidos de alguém e mostrar algo que confirme aquilo que já foi revelado. Eu não posso negar que Deus pode fazer isso. Mas temos que tomar cuidado, porque nem tudo que brilha é luz, e nem tudo que reluz é ouro. E essas visões, estas EQMs, além de se contradizerem entre si, contradizem também o livro do Apocalipse. E isto é delicado. E o diabo engana católico, espírita, e engana crente também. E se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? E agora? Eu vou tentar outra vez. E agora? De pé. Anda, Eric. Anda! Volta, Eric. 360. Vamos lá. Afasta. Afasta. Voltando a 300. Atenção. O que está vendo com você? Deve estar aqui. Podemos achá-lo? Ele não está aqui. Como você sabe? Humanos idiotas. Tão facilmente enganados. Agora você vai queimar aqui para sempre.